no YouTube da editora Café com Sociologia. Pronto, Cristiano. Então, fazendo aí as honras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa atividade, uma atividade organizada, pensada pela editora Café com Sociologia, né, que é uma editora coordenada pela Cassiane Marchioli. Eu estou na comissão editorial, assim como muitos outros colegas, né, tenho estado relativamente à frente de muitos projetos nessa editora, e o Radamés, então, foi convidado aí, como eu também tive fazendo um minicurso, o Radamés foi convidado para fazer um minicurso, ofertar um minicurso para a editora, a qual vai estar certificando os participantes dessa atividade. Esse curso é um curso com uma pretensão de demonstrar, a partir de um exemplo, a operacionalização das contribuições do Pierre Bourdieu, né, para a pesquisa. Então, é um curso voltado para quem tem interesse tanto na temática do Pierre Bourdieu, quanto o próprio objeto empírico, que aqui é usado como exemplo, como um objeto exemplar do uso do Bourdieu, que é o caso da vida dos jogadores de futebol, da trajetória, a inserção, né, social dos jogadores de futebol. E aí o professor Radamés, que foi convidado, vou fazer uma breve apresentação do professor. O professor Radamés é professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, no Campo Parnaíba. Ele tem doutorado e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, atualmente é professor do mestrado profissional em Ensino de História, Universidade Estadual do Piauí, e também é professor, né, da Universidade do curso de graduação, e tem experiência nas áreas da sociologia, com ênfase na sociologia da educação, sociologia do esporte e antropologia do espaço. Atualmente também coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas de Ensino de Sociologia e é pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Instituições, Cultura e Sociabilidade. E o Radamés, então, pela editora Café com Sociologia, ele publicou esta obra, O Segundo Tempo da Vida do Jogador de Futebol. Essa foi uma publicação do ano passado, então está bem fresquinha ainda. E o curso de hoje ele vai justamente se apropriar um pouco dessa obra que ele publicou para demonstrar, para tratar algumas questões bourdieusianas, né, demonstrando ali possibilidade de pesquisa a partir do Bourdieu, com um exemplo da própria pesquisa dele. Essa pesquisa é uma pesquisa derivada, esse livro é derivado de um trabalho de tese de doutorado, então uma pesquisa consolidada, uma pesquisa que foi aprovada e que depois ela foi readequada para um público mais amplo em forma de livro, né? Publicada, como foi dito, pela editora Café com Sociologia. Esse curso ele está organizado em 3 encontros, todos os 3 encontros vão acontecer nas segundas-feiras, no mesmo horário, às 7h30 da noite, no horário de Brasília, e este é o primeiro encontro, então, deste curso, deste mini curso sobre essa temática que faz o diálogo entre as contribuições do Bourdieu e um estudo empírico, um estudo de caso relacionado aí a alguns ex-jogadores de futebol, jogadores aposentados, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e que possamos aí ter um ótimo mini curso, né? E aí eu já passo a palavra para o professor Radamés para dar início a essa atividade. Obrigado, Cristiano, pela apresentação, obrigado pela tua presença também aqui conosco hoje. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela presença de todos, dizer que é um prazer enorme poder estar aqui dialogando sobre um autor extremamente relevante para a sociologia mundial, para a sociologia europeia, mas também para a sociologia brasileira, para uma área que hoje é uma área importante de estudos para mim, que é a sociologia da educação, né? Um autor que é central para a sociologia da educação, para a sociologia da educação que eu pesquiso, em especial, mas também um autor que me acompanha
desde a época do meu doutorado, né? Essa tese foi defendida em dezembro de 2014, né? A tese que dá ensejo, que é a base, né, desse livro. Então, tratar do Pierre Bourdieu e, ao mesmo tempo, poder dialogar com esse livro é algo realmente extremamente prazeroso, e a presença de vocês aqui adiciona muito a tudo isso. Então, agradeço demais pela presença, por estarem aqui numa segunda-feira à noite para a gente estar conversando sobre essa temática. Bem, eu vou exibir para vocês aqui um slide que eu preparei, tá? Vocês poderiam confirmar se vocês estão Estamos vendo. visualizando? Sim, Ok. sim. Ok, obrigado. Tá ok. Obrigado. Então, o professor Cristiano já apresentou a obra, Segundo Tempo da Vida do Jogador de Futebol, um olhar sociológico, editado pela editora Café com Sociologia, publicado no ano de 2021. De forma extremamente sintética, eu realizei uma pesquisa biográfica, né, que construiu aí, na qual eu busquei construir as trajetórias de vida de 4 ex-jogadores de futebol que jogaram e se aposentaram no estado do Ceará. Esse foi o meu recorte, esse foi o critério que eu fui estabelecendo em todo o processo de construção desse objeto de pesquisa, né? Só que dá uma autorização de entrada aqui, só um segundo. Apareceu, mas desapareceu. Então, esse é o nosso primeiro texto, né? O texto base, chamei aqui de texto base, e o segundo texto base, conforme está posto lá, inclusive, como foi anunciado na divulgação do curso, o livro Questões de Sociologia, do Pierre Bourdieu, aqui publicado em 2019 pela editora Vozes. É uma obra de 1980 que reúne aí uma série de importantes textos e artigos que foram publicados pelo Pierre Bourdieu, e eu destaco aqui para os fins desse curso, em especial o artigo, o capítulo Algumas Propriedades dos Campos, mas também destaco como podemos ser desportistas e alta costura e alta cultura. Esse último texto, assim, não é um texto que eu faço um diálogo direto com ele, nenhum tipo de citação, mas é um texto que eu acho que ele é extremamente claro e elucidativo. Então, assim, fica realmente como uma indicação de leitura para entender se toda a dinâmica que eu vou apresentar a partir de agora, da forma de pensamento do autor. Dados biográficos aqui de Pierre Bourdieu, de uma maneira também bastante sintética, nascido em 1930, em uma região rural francesa, filho único de um casal formado por um pai, funcionário dos Correios, proveniente do trabalho rural, e uma mãe proveniente de uma família de proprietários de terras rurais. Me incomoda ter dificuldade de encontrar a profissão da mãe, se ela tinha uma profissão, né? Fica o pai funcionário e a mãe de família de proprietários de terras rurais. Bourdieu formou-se em filosofia, mas, digamos, fez uma carreira, né, construiu toda a sua carreira na sociologia, né? Fez esse trânsito para a sociologia e nos legou aí uma grandiosa contribuição. Em especial, a gente pode destacar também um debate em torno do trabalho e do ofício do sociólogo, a epistemologia da própria ciência, sociologia, né? Deixando esse enorme legado aí de muitas obras publicadas. Eu não vou elencá-las, não é um curso sobre Bourdieu em específico, mas a sua contribuição para pensar os estudos de trajetórias, e o nosso tempo é muito curto, né?
Bourdieu faleceu em 2002. Né? Eu estava em plena graduação e me lembro muito bem desse acontecimento. Falando agora sobre os estudos de trajetória a partir de Bourdieu. Eu começo aqui fazendo uma provocação, digamos assim, didática, que é uma comparação com a física, com a cinemática, que vai descrever a trajetória como um percurso realizado por um determinado corpo no espaço, com base em um sistema de coordenadas pré-definido. Então, os estudos de trajetória a partir da física buscam tentar entender como é que um corpo ele se desloca, ele se movimenta, né? E aí, essa figura que eu trouxe aqui, né, de livros de física, mostra o deslocamento de uma bomba que é jogada de um avião, né? E o que me fez trazer para fazer essa brincadeira didática aqui com com a sociologia é pensar que, mesmo na física, pensar a trajetória é essencialmente pensar a referência. Né? É impossível tentar estabelecer, refletir, analisar, avaliar trajetórias sem pensar a referência. Então, é preciso pensar a referência em relação à altura em que esse objeto foi lançado, a velocidade do vento e etc. A velocidade de deslocamento de quem está jogando. Agora, por outro lado, a gente começa a se deslocar, né, e ficar bem distante da física quando a gente vai trabalhar com uma ideia de sistema de coordenadas pré-definido, porque, ao fim e ao cabo, como o Bourdieu vai dialogar com o Rob Grillen em A Ilusão Biográfica. A gente tem um microfone aberto, por favor. Se puderem fechar. O real é descontínuo, formado por elementos justapostos, sem razão, todos eles únicos e tantos, mais difíceis de serem aprendidos, porque surgem de modo incessantemente imprevistos, fora de propósito e aleatórios. Veja, o sem razão aqui, aparentemente, seria, atentaria contra a teoria do próprio Bourdieu, né? Mas o sem razão, Bourdieu vai apontar aqui nessa citação do autor, que está falando sobre o rompimento na literatura com a forma como o romance via esse processar da vida, né? A trajetória de vida de um indivíduo, na verdade, é sem razão no sentido de finalidade. A ideia de uma vida toda traçada em torno de finalidades muito bem estabelecidas. Né? Aí, nessa obra, agora eu vou dialogar, nesse texto, A Ilusão Biográfica, só para pegar logo aqui a referência, né? A Ilusão Biográfica está em Usos e Abusos da História Oral, é uma obra publicada pela editora da Fundação Getúlio Vargas, organizada aí por Amado e Ferreira. O Bourdieu vai nos apontar aí aquilo que eu estou chamando aqui de principais armadilhas impostas ao estudo de trajetórias, né? Primeiro, a crença de que a vida é um conjunto coerente e orientado. É preciso sempre romper com essa crença para a gente estudar trajetórias. A crença de que a vida é a expressão de uma intenção e de um projeto. Né? A gente nunca pode esquecer que, em especial, quando a gente está trabalhando com a trajetória de alguém vivo, ou seja, com alguém que a gente está entrevistando agora, a gente está construindo uma história com essa pessoa agora olhando para trás. Então, facilmente se constrói a ideia de pipocam intencionalidades nos trajetos, né? E facilmente se constrói a ideia de um projeto, né? Um indivíduo sempre tem um projeto.
Cada um de nós sempre tem um projeto, né? E olhar de hoje para trás, digamos, nos facilita cair na ilusão da existência de um projeto. A crença de que a vida, e aí dialogando com isso, né, é um deslocamento linear, unidirecional, que tem um começo, etapas e um fim. Fim no duplo sentido de término e de finalidade. E aí Bourdieu vai dizer que é preciso romper com o postulado do sentido da existência narrada. E o que seria isso, né? Os elementos que compõem aí esse postulado do sentido da existência narrada são a necessidade de se estabelecer relações inteligíveis entre etapas de um desenvolvimento necessário, né? Deparar-se com a trajetória leva ao pesquisador a aparente necessidade de observar relações que devem ser necessariamente inteligíveis e etapas que são de um desenvolvimento que é naturalizado. Esse desenvolvimento ele tem que ser enxergado. Há um processo de desenvolvimento, não é assim que o real descontínuo, como está dito lá na primeira citação, se dá, né? Estabelecer causas primeiras, pontos de partida, é extremamente complicado, né? E na verdade, é importante que busque se evitar essa ideia da causa primeira, né? Porque justamente ela vai estar fortalecendo essa ilusão da intencionalidade, do projeto, apontar as razões de ser, né? Tinha que ser assim, desde pequeno eu pensava isso, quando criança eu já percebia tal coisa, uma necessidade de encontrar as razões de ser, dar sentido, consistência e constância aos fatos narrados. A vida, as trajetórias de vida, as nossas trajetórias de vida, elas poucos são feitas de processos consistentes, né, constantes. Nós aí, cada um de nós, mesmo em idades aqui diferentes nessa sala, 20, 30, 40, 50 anos, podemos afirmar o quanto os nossos processos de vida são formados assim por rupturas, por descontinuidades, né? Então, o pesquisador ele não pode cair, vou repetir, afinal de contas, o título do próprio texto de Bourdieu, na ilusão, né, da busca por essa consistência e constância. Me aparece aqui o som de pedido de entrada, mas aí quando eu chego aqui, não, para que eu não esteja deixando ninguém de fora. Vou voltar para o slide, então. Extrair lógica, retrospectiva e prospectiva, tornar tudo muito razoável. Quem trabalha com trajetória, quem já trabalhou com trajetória, sabe que vai lutar contra isso o tempo todo. E nem sempre vai vencer. Eu digo no sentido mesmo de que em dado momento você vai acabar cometendo alguns desses erros e é preciso realmente uma vigilância metodológica, epistemológica muito forte. E aí Bourdieu vai fazer a seguinte pergunta: como responder, sem sair dos limites da sociologia, a velha indagação empirista sobre a existência de um eu irredutível à rapsódia das sensações singulares? Sua resposta é a seguinte: podemos encontrar no hábitos o princípio ativo e irredutível às percepções passivas da unificação das práticas e das representações. Então, nesse texto,
a ilusão biográfica, Bourdieu vai propor que a saída para não cair na ilusão biográfica é entender que o real é relacional. Entender que os acontecimentos biográficos, eles se dão no mundo social, não se dão no vazio social. Essa trajetória que vai ser constituída pela pesquisa, ela não pode ser isolada, né? Então, ela deve ser localizada. Não é possível falar de trajetórias, de histórias de vida, construir nenhum tipo de relato biográfico sem constituir e analisar os campos. E aqui a gente insere mais uma categoria. Já citamos hábitos a partir do próprio autor, e aqui estou eu incluindo os campos de atuação e inserção dos agentes. Os agentes estão inseridos, na perspectiva de Bourdieu, nos campos que possuem, por sua vez, dinâmicas e conflitos. Então, é preciso encaixar, né, compreender aonde os agentes, como os agentes se inseriram e estão inseridos dentro dessas lógicas, como eles se movimentam dentro dos campos, dentro desse processo do relacional, né, de uma sociologia que entende que o real é relacional, para aí sim podermos entender a trajetória de um indivíduo. E aí, os princípios básicos da sociologia de Bourdieu podem ser encontrados aqui nessas três teorias, conceitos, categorias: campo, capitais, coloquei no plural porque, né, são capitais, mas a gente poderia dizer a teoria do capital, obviamente, e o hábitos, né? Propositalmente fiz uso aqui dessas setas, né? E engraçado que eu perguntei à minha esposa se estava legal, o que ela achou. Ela disse assim: tá diferente. Diferente pode se traduzir facilmente como feio, né? E aí eu digo, pois muito bem. A ideia é passar realmente um certo incômodo em uma perspectiva de que aqui o entrelaçamento, esse vai e volta que retroalimenta um ao outro, ele é realmente complexo, né? Ele não é simplificado, ele não é algo que tenha uma lógica de um ir e vir que é estático, né? Há uma enorme variação dentro dos diversos objetos de pesquisa, fenômenos sociais, históricos e culturais que serão analisados, que vão fazer com que essas composições aqui tenham essas variações, né? Mas elas estarão presentes se estivermos dialogando com Pierre Bourdieu. Vamos falar um pouco sobre as propriedades dos campos. Eu elenquei aqui muitas características, e aí esse slide depois eu vou disponibilizar no meu perfil no academia.edu, passo o link para vocês. Então, assim, eu não vou ler aqui item por item, né? Vou destacar alguns pontos, só para localizar aqui, quando está entre aspas, né, são citações a partir do texto, do artigo, do capítulo do livro Questões de Sociologia, algumas propriedades dos campos, tá? Aqui é a hora. Em todo campo haverá uma luta. Então, o ponto de partida, os campos são espaços de conflitos, são espaços de luta, de concorrência. Concorrência pelo quê? Concorrência pela dominação do próprio campo. Nesse sentido, nós teremos grupos e sujeitos, agentes dentro desses grupos em processos de lutas e de concorrências.
de concorrência, né? Todo campo, portanto, ele só pode existir, né? Sua condição sine qua non é a existência de desafios e pessoas que estejam dispostas a enfrentá-los. Dispostas no sentido também, obviamente, de valorização. Essa valorização, essa disposição, ela é constituída a partir do hábitos. Os campos, portanto, prescindem de agentes que sejam dotados do hábitos, desse conhecimento e reconhecimento das leis que são imanentes do campo. E aí a gente tem, portanto, uma característica. Mais outra característica: todos os campos possuem regras, valores, leis que são inerentes a cada um deles. Daqui a pouco eu vou destacar isso melhor. Bourdieu vai dizer que primordialmente o que está em jogo em cada campo, nos campos, é o monopólio da autoridade específica, aquilo que ele vai chamar de violência legítima. Essa autoridade, né, essa condição de impor-se, ela passa, portanto, pela capacidade de conservar a distribuição do capital específico ou de subverter a estrutura de distribuição. Então, é sempre uma luta pelo monopólio dessa autoridade, né? Que vai estar posta no interior de cada campo. Essa luta, entretanto, ela não se dá de forma aleatória e caótica, né? Então, ela pressupõe acordos entre aqueles que combatem, né? Os acordos, por sua vez, eles produzem uma crença no valor sobre aquilo que se combate, né? Então, no interior do campo acadêmico, nós, agentes, professores, por exemplo, nós estabelecemos confrontos em torno de financiamento, de bolsas, e nós sabemos que a obtenção disso passa pelos capitais que nós podemos adquirir, né? Que nós temos que buscar, que são ligados às nossas publicações, né? Capitais simbólicos, culturais, mas também as nossas redes de relação, os capitais sociais, que eu irei falar, e no fim das contas, nós valorizamos isso, né? Nós valorizamos isso aqui que eu estou fazendo agora, está aqui nesse curso, o certificado que será obtido, né? E, portanto, nós estamos em combate, nós temos um acordo sobre ele, nós temos, e ao termos esse acordo, nós geramos uma crença que, por sua vez, é essencial para a reprodução do jogo, para a reprodução do campo. Esse é o ciclo que vai girando, né, o processo de reprodução. Tanto que quem adentra o campo precisa pagar o que Bourdieu chama de uma taxa de entrada, né? E os índices de adesão do jogo são extremamente medidos e avaliados. E essa taxa de entrada, obviamente, ela corresponde ao nível de valorização, né? O quanto quem quer entrar no jogo é capaz de valorizar aquilo que o jogo coloca em disputa. Aquilo, portanto, que o campo tem em disputa. Portanto, para encerrar essa caracterização geral dos campos, embora eles possuam mecanismos universais, esses elementos que foram descritos, eles possuem propriedades, valores, regras e leis que são específicas a cada campo. E isso confere aos campos relativa autonomia, que é uma das suas principais propriedades. Então, o campo acadêmico possui relativa autonomia relativa ao campo econômico, que, por sua vez, possui relativa autonomia em relação ao campo político.
E, por sua vez, em relação ao campo cultural, ao campo educacional, e os campos, eles têm relativa autonomia, valores, propriedades, regras que são específicas. Que não quer dizer, obviamente, que os campos não se relacionam, eles se relacionam bastante. Quanto ao hábitos, aqui eu coloquei a definição de hábitos. Trata-se de um sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita, que funciona como um sistema de esquemas geradores e gerador de estratégias que podem ser objetivamente conformes aos interesses objetivos de seus atores, sem terem sido expressamente concebidos para esse fim. É um sistema de disposições que precisa ser, portanto, adquirido, né? É preciso que haja um processo de aprendizagem. Essa aprendizagem, ela pode dar-se de forma explícita, mas ela também é implícita. Ela ocorre sem a percepção direta de quem está aprendendo, né, como também de quem está ensinando, né? Estar em meio ao seu campo, né, participar, significa também estar aprendendo, e o hábitos ele vai se incorporando no corpo primordialmente, nos gestos, no modo de ser, no modo de falar, de se comportar, e um elemento muito importante na teoria de Bourdieu, que são os gostos, né? Que são um elemento importante na nossa relação, inclusive na nossa localização dentro das classes sociais, né? Bourdieu vai identificar nos gostos pelo lazer, pelo entretenimento, né? Portanto, pela comida, né? Pela alimentação, elementos que são ricos na percepção das diferenças entre as classes sociais, né? E como as classes dominantes buscam construir, né, a ideia do legítimo, daquilo que é legítimo, e a partir daí se estabelecer um sistema de hierarquia, colocando abaixo quem já está abaixo relativamente ao capital econômico. Como é que a gente pode pensar isso no campo futebolístico, né? Vamos começar aqui a chegar no campo futebolístico, porque a hora avança. Aqui eu vou pegar uma citação do professor Gabriel Peters, da Universidade Federal de Pernambuco, um artigo chamado Pierre Bourdieu em Pílulas. Nossa, perdão, esqueci eu não coloquei aqui a citação do subtítulo do artigo. Mas vamos lá. Ele faz uso do futebol para pensar o hábitos, né? Uma jogada esportiva bem sucedida pode ser explicitamente dissecada por um técnico ou um comentarista, né? Em relação à sua eficácia estratégica. Então, as narrações, os comentaristas de futebol, né, no rádio, na TV, vão dizer assim, né? O fulano, né, e veio com a bola, ele percebeu, né, a infiltração do centroavante, e aí ele enfia essa bola por trás da zaga, porque a zaga do time cicrano, ela vem se adiantando. Então, veja essa movimentação e como ele percebeu, e assim vai. Agora, é pensar que quais são as reais condições efetivas em que o jogador fulano ele resolveu passar essa bola para Beltrano, do ponto de vista de um raciocínio explícito, né? Comparativamente àquilo que quem está comentando está dizendo, mas quem está operacionalizando a própria ação, ou seja, o jogador, né? A gente tem que entender que existe uma distância óbvia entre eu estar comentando tal jogada e descrevendo
um monte de intencionalidade ali que aparentemente está claríssimo, e o que é que está ocorrendo efetivamente na ação dos agentes que estão ali em prática. Então, o professor Gabriel Peters encerra aqui esse trecho do artigo perguntando por que ele, jogador, ele foi capaz de fazer o que ele fez. E a resposta está no hábitos, né? Nesse processo de construção dessas estruturas que, em especial no caso do jogador de futebol, é um processo de formação longuíssimo, longuíssimo, que se inicia na infância, aos 8 anos, 7 anos de idade, e se estende hoje. Existe, por exemplo, o chamado time de aspirantes, que tem servido aos times maiores, assim, relativamente ao capital econômico, né? Para a captação de valores, que vai até os 22 anos de idade. O que, em certa medida, pode-se dizer que esse jogador ainda está em formação. Então, veja, eu vou estabelecer aqui dos 9, baseado numa reportagem que eu vou citar já já, aos 22 anos, baseado num jogador, e o time que eu torço, está aí na tela, inclusive, uma homenagem a um dos grandes jogadores desse time, Fortaleza Esporte Clube, contratou agora, recentemente, um jogador de 22 anos para o seu time de aspirantes, pensando lá na frente em aproveitá-lo no chamado time principal. Portanto, é um jogador em formação. Então, nós temos uma extensão longuíssima de anos de formação, portanto, da constituição de um sistema de disposições. E o capital? E aqui eu tenho a honra de estar na presença de um professor, autor de um livro que eu vou citar, o professor Marciano, José Marciano Monteiro, autor da obra 10 lições sobre Bourdieu, da editora Vozes, e eu faço grande recomendação a quem está conosco aqui. É uma obra excelente. E aí, o professor Marciano, de forma muito direta e sintética, nos diz: se o campo é o espaço das práticas, os capitais são os bens que se disputam. Então, o capital, os capitais, eles são esses bens que precisam, esses recursos que os agentes precisam buscar, possuir, para se posicionar dentro do campo, dos campos, né? Portanto, a posição no campo de domínio, ela é estabelecida pela posse dos capitais que são específicos ao campo. Então, para tornar-se um professor com destaque dentro do campo acadêmico, não necessariamente ser riquíssimo, né? Ou seja, ter um grandioso capital econômico, sei lá, ser proprietário de uma grande empresa, vai fazer desse indivíduo aí alguém com destaque dentro do campo acadêmico, porque há a necessidade de se fazer trânsito entre os campos. O domínio de um campo não é necessariamente o domínio em outro, muitas vezes não o é. Então, é preciso que se constituam, que se busque os capitais específicos de cada campo. E aí eu começo aqui a citar a minha própria pesquisa. A posse de determinados recursos será essencial para a definição das posições ocupadas pelos agentes, como eu acabei de dizer. De forma que Bourdieu vai conceituar esses recursos como capitais e os caracterizando primordialmente como econômico, social, cultural e o capital simbólico.
Dentro do futebol, né, eu vou começar aqui algo que eu só vou efetivamente tratar no nosso próximo encontro, porque eu vou já dar encerramento para a gente fazer aqui um bate-papo, né? A gente abrir para perguntas e uma conversação. Então, começando a falar, construir um pouco o que seria esse campo futebolístico, né? Eu trago aqui também mais a citação do livro. Os capitais acumulados ao longo da carreira tendem a ser decisivos nas ocupações e ofícios que os jogadores irão praticar e encontrar na pós-carreira. A verdade aqui é um elemento central da minha tese, é a minha tese sobre a carreira de pós-jogador, a pós-carreira do jogador de futebol. A conversão do capital será bastante decisiva para permanecer no futebol, ocupando outras funções, que não seja de jogador, obviamente, ele está se aposentando disso. E aí eu digo aqui, né, desejo de muitos ex-atletas e algo presente nas 4 trajetórias que são avaliadas, analisadas e constituídas no livro, mas também poderá ser usada ou será influenciadora na constituição de outras carreiras. Então, a minha tese é de que os capitais acumulados ao longo da carreira, eles tendem a ser extremamente decisivos na pós-carreira do jogador de futebol. Alguém que, dentre outras coisas, um profissional que se aposenta do seu ofício há 36 anos de idade, em média, né? E aí a gente já começa a jogar aqui características do campo futebolístico, características da profissão do jogo inerentes à profissão de jogador de futebol. Então eu estou por encerrado essa apresentação, né? Temos aqui o apito final do árbitro, que é o tempo, né? E não encerrando, claro, né? Só a título de informação, a gente se reencontra na próxima segunda-feira. Então, vou voltar aqui para nossa página. Eu não sei, deixa eu conferir aqui o chat. Não. Ninguém deixou perguntas no chat. Então, meus amigos, eu fico aí à disposição de vocês. O nosso combinado, né, foi até 8h30. O meu relógio aqui são 8h23. Mas, óbvio, a gente começou algo em torno de 15 minutos mais tarde, né? Então, se vocês não se importam, a gente poderia, portanto, fazer esse mesmo desconto, né? Como muito bem fazem os juízes. E a gente ia aí até pelo menos 15 para as 9. Fica facultado, claro, quem tiver, de repente, um compromisso. Professor Antônio Francisco já levantou a mão. Fica à vontade, professor. Obrigado pela palavra, que foi muito interessante essa introdução. Mas eu queria que você reforçasse aquela história da trajetória e a referência. Se eu for falar de trajetória, ali o exemplo ali do Avioli está interessante, mas assim, eu vou falar de uma trajetória de uma pessoa que já passou e como eu vou falar essa questão essa referência, que ponto de referência, se retomasse essa explicação para mim seria muito bom. Obrigado. De nada, professor. Muito obrigado pela presença, pela questão. A referência, primordialmente, a referência histórica, né? E a composição do campo. Em se tratando de Pierre Bourdieu, a gente está falando da necessidade de compor o campo. E compor o campo é compor todas essas características aonde esse sujeito está inserido. Ao falar sobre ex-jogadores, né, a minha pesquisa é
ela objetiva compreender as trajetórias de ex-jogadores, né? A minha questão, a minha pergunta era: como é que esses indivíduos saem de uma carreira que é tão sui generis, que é tão, digamos, fechada em si mesma, que tem ali características que são difíceis de dialogar com outras carreiras, né? Como é que esse indivíduo, ao encerrá-la, né, ele consegue transitar para outras profissões, em especial se tratando de alguém que se aposenta tão cedo em termos de idade e está tão distante, por exemplo, da aposentadoria via, né, serviço social e INSS, né? Então, o jogador de futebol, ele precisa quase que necessariamente de uma segunda carreira, ou de segundas carreiras, né, obviamente. Então, para eu chegar a essa conclusão, o que é que eu tive que fazer? Né? Eu tive que construir o campo futebolístico. Para eu entender a profissão de jogador de futebol, eu preciso entender o futebol a partir de uma perspectiva de campo. Quais são as suas características? Né? Como que ele se compõe? Né? Como é a sua história? E essa profissão de jogador de futebol, ela se constitui quando? Quais são os seus movimentos, né? E aí a gente vai... quais são as características do jogador, da profissão de jogador? É um indivíduo que é um profissional assalariado como qualquer outro, né? É uma relação trabalhista na qual eu presto um serviço em vista do recebimento, né, de uma contrapartida financeira? Mas não é, né? E não é porque vamos construir isso, vamos avaliar. Então, quando eu trouxe ali a questão da física para didaticamente pensar que até na física, e quando eu digo até, é porque em se tratando de vida humana, né, a complexidade é um tanto quanto maior do que a trajetória de um objeto, né? Até na física, sem referência, você simplesmente não é capaz de pensar nenhuma trajetória de nenhum objeto, né? Nem na trajetória de uma pedra, né, jogada pela mão de qualquer um de nós aqui. Porque é preciso entender de onde a pedra saiu, para onde é que ela foi, que velocidade, né, o que é que estava, se ela foi jogada de cima para baixo, de baixo para cima, né, em que momento, a velocidade do vento e etc. Então, a referência aqui é construir o contexto dentro dos termos bourdieusianos, portanto, é a construção do campo. Aqui na minha pesquisa, o campo é o campo futebolístico. Railane. É só boa noite. O chat está como se não tivesse liberado. Eu tentei entrar algumas vezes e não está dando para entrar. Não está habilitado, né? Então, aqui nós temos um problema do piloto, né? Aqui da espaçonave. Eu vou ver o que eu faço aqui, Railane. Levantou a mão, professor Marciano? Sim, Radamés. Primeiro, parabéns pela tua exposição, né? Dizer assim que dei uma olhada no teu texto, de tese, né? Mas ainda não tive o tempo suficiente para lê-lo em sua plenitude, né? Mas já te parabenizar pela escrita, por esse trabalho, que eu acho que dá uma contribuição muito interessante, principalmente à luz das categorias do Bourdieu, né? De poder pensar, como você bem colocou, o campo futebolístico, e mais a ideia de trajetória. Eu acho que a questão das trajetórias, eu acho, assim, fundamental, né? Para além, claro, da tua escrita, o que me motivou também a me inscrever nesse curso foi
o fato de eu estar aqui orientando, né, uma pessoa que foi meu professor. Ele foi meu professor no ensino médio, e depois de, eu acho, 10, 15 anos, mais ou menos, ele me procura para tentar orientá-lo, né? Ele ainda continua sendo professor lá no ensino médio, tentar orientá-lo para ingressar no mestrado, que ele quer estudar trajetórias de ex-jogadores de futebol, né? Aliás, dois foram jogadores de futebol, e um que é atualmente jogador de futebol e assim é um grande nome do futebol, eu diria, brasileiro hoje, quiçá mundial, que é o Hulk, né? Então, agora, interessante, eu estimulei bastante. Eu disse, rapaz, se inscreva nesse curso, olha aí, ó. Vai ter uma pessoa dando um curso só sobre trajetórias e outra, destinada fundamentalmente para o teu objeto, o objeto que tu queres estudar. Eu disse a ele, porque eu não sou especialista em estudar trajetórias e muito menos de jogadores de futebol. Então, eu não trabalho com isso. Então, se tu puderes se inscrever, e ele tá, beleza, escrever. Olhando aqui na lista, o danado não está presente, né? Enfim, já é uma pessoa, já tem seus 50 anos, mais ou menos, 55, tal. Eu esperava muito ele estar aqui presente, sabe? Que isso aqui vai sendo muito importante para mim e seria muito mais para ele. Mas, enfim, no caso específico, o que nós estamos tentando construir ainda como objeto e pensar a trajetória são 4 jogadores que saíram de um bairro específico aqui de Campina Grande. Eu estou aqui em Campina Grande. Saiu de um bairro específico de Campina Grande, que é um bairro popular, né, denominado José Pinheiro. E desses jogadores, dos 4, 3 chegaram à seleção brasileira. 3. Desses 3, eu acho que 2 você conhece, já ouviu falar. Um é o chamado Marcelinho Paraíba, né? Que filho do Pedrinho Cangula, enfim, que o pai dele foi um craque. O pai dele jogou com meu pai, por exemplo. O pai dele jogava muito, Pedrinho Cangula. E o Marcelinho Cangula, que acabou sendo colocado como Marcelinho Paraíba. E o outro é o Hulk, né? Mas os 4 jogadores que serão objetos de análise e de pensar a trajetória são jogadores que saíram melhor dessa localidade popular. E aí, o que eu pensei assim um pouco, nós vamos ter, claro, a oportunidade para discutir isso no decorrer. O bom seria que a gente tivesse. Porque exatamente são jogadores, a meu ver, que têm uma característica interessante para nós pensarmos as trajetórias. Primeiro, e aí essa é uma pergunta algo que eu vou lhe expor, mas é também uma pergunta em relação às trajetórias que você estudou. Você também fez o estudo de 4 trajetórias. Era se esses jogadores se tornaram jogadores de elite do futebol, primeiro ponto, né? Porque no caso do que ele está estudando, os jogadores se tornaram jogadores, eu diria, da elite, porque chegar na seleção brasileira, esse, né, pode considerar com esse traço. Se alguns jogadores aí chegaram à seleção brasileira, primeiro ponto. Segundo, se foi possível, na sua pesquisa, né, você identificar, por exemplo, a partir das trajetórias, se os jogadores foram construídos em várzeas ou eles foram construídos em escolinhas, que é totalmente diferente. Né? Porque há uma transição, a meu ver, eu não sou especialista, né, muito mais leigo, mas eu gosto de jogar futebol, né? Eu jogo futebol ainda, mas não estudo, né? Mas gosto de jogar. Se não ocorrer um processo também, né, a partir desses agentes que você está estudando, se ocorrer um processo em que nós chamamos de uma transição desse futebol de várzea para o futebol, eu diria, muito mais industrializado, entre aspas, né, com a racionalidade instrumentalizada
né? E que acaba perdendo, claro, a lógica do futebol arte, que parece que o futebol arte estava muito vinculado às várzeas, né? Você não tinha uma preparação. Hoje valoriza muito mais o físico, né? Eu tenho um sobrinho, eu costumo dizer para ele, pela altura dele, o tipo, eu digo, você seria um profissional rapidinho. Você tem tipo, você tem um biotipo que hoje é o que precisa. Eu não consigo ver muita arte no futebol hoje, como via em outros momentos, que é exatamente a partir de um processo de racionalização desse espaço, né? Mas, enfim, é um pouco essa questão que eu te coloco, né? Como é que você vê essa transição, né? E se esses jogadores, né, são jogadores já de elites, né, esses 4 foram jogadores de elites, para que você possa falar um pouco sobre isso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Assim, é muito bom, principalmente assim, quando eu li teu livro, poxa, que legal, né, poder ter esse diálogo, né? E então, Marciano, os 4 jogadores que eu analisei, conforme no próximo encontro, eu vou adentrar mais, né? Mas, como eu coloquei ali no slide, e para ratificar, o critério estabelecido foi jogadores que tivessem jogado no futebol cearense, que tivessem se aposentado no futebol cearense e permanecido no Ceará relativamente à sua pós-carreira, né? Isso para que eu fosse fazendo esses recortes exatamente para construir esse campo, né? Porque quando eu tenho coisas muito diferentes para analisar, dependendo do que se trata, obviamente, assim, fica um pouco mais difícil eu compor, né? O que é que seria esse campo futebolístico, porque na tese, que obviamente é muito mais extensa do que o livro, né? Eu trago a composição do campo futebolístico meio que assim, numa escala, né? Internacional, brasileiro e cearense, né? E isso vai facilitando ou vai localizando essas trajetórias, esses jogadores. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, em se tratando do referencial seleção brasileira, dentre os 4, um deles, sim, jogou na seleção, inclusive está no livro, a sua frustração em não ter jogado a Copa de 90, né? Porque ele estava no auge, Mirandinha, atacante do Palmeiras, do Corinthians, do Fortaleza, e o Mirandinha, ele tem um elemento assim que a gente pode acionar, né? Como desses elementos aí de fulano foi isso, ciclano foi aquilo. Mirandinha foi o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês, né? Então, foi quem abriu as alas, né, daquele que hoje é o grande mercado mundial, né, do futebol. A grande liga do futebol hoje, relativamente a dinheiro, a capacidade de contratar jogadores, etc., é o futebol inglês, né, a liga inglesa. Então, quem fez essa abertura lá no final da década de 80 foi Mirandinha, quando foi contratado pelo Newcastle, porque pela seleção brasileira, essa é a narrativa que ele nos traz, e os jornais ingleses também ajudam a ratificá-la, né? Porque eu faço esse diálogo com aquilo que por eles foi dito e trazido, com aquilo que os jornais, as revistas, né? Aquilo que foi publicado também. Ele fez um jogo pela seleção em Wembley, e ele foi o autor do gol da vitória da seleção brasileira contra a seleção da Inglaterra, e aquilo ali chamou muito a atenção, e ele foi contratado pelo Newcastle. E depois vindo até a receber lá as honras da Rainha Elizabeth, né, que desde 1500 que a Rainha Elizabeth é a Rainha da Inglaterra, né?
Toda a história que se conta foi a Rainha Elizabeth que estava lá. Enfim, então, relativa à tua segunda pergunta, sobre... Marciano, É sobre perdi agora. A questão da várzea, né? Essa transição, se foi possível perceber isso. Porque, Sim. por exemplo, o Hulk, ele surge também de várzea, assim como o Marcelinho, né? Só que ele muito cedo, acho que com 17 anos, não me falha a memória, 16, não foi bem antes, com 13 anos, ele já vai embora para o eixo sul e de lá já vai para a China. Aí pronto, o tempo... Marcelinho não, Marcelinho passou mais tempo aqui. E os outros dois, que eu não lembro agora, eu queria que ele tivesse aqui para fazer. Os demais não, era várzea mesmo, vai para o Campinense aqui, vai crescendo, vai para o esporte, e depois chega a seleção. Né? Então, é uma lógica diferente, que tem a ver também com esse processo de internacionalização do futebol. Né? Você tem tanto o Hulk quanto o Marcelinho tem um pouco isso. Aí é que tá, porque como tu acabou de dizer, assim, tem coisa pra caramba. Aí, tudo isso que você disse, tem muita coisa, mas é muita coisa pra gente pensar. Por exemplo, um dos grandes conflitos na composição do campo futebolístico brasileiro está posto aí por você. É o conflito futebol-arte, outrora futebol-arte, futebol-força. Assim foi constituído lá no início da década de 70, quando o Brasil perde em 1974 na Copa da Inglaterra, aquele time que vem campeão, tricampeão de 1970, e aí passa a se questionar, né, essa ideia de que aquele futebol ali, ele não é mais o futebol vencedor, né? Ele não é mais um modelo de futebol vencedor. E a partir daí você tem uma discussão que, em certa medida, jamais vai cessar, né? A gente e a tua pergunta ela mostra isso, como é uma questão que se inicia. A gente pode pensar mais ou menos ali com a derrota da seleção como um certo marco, né? A derrota, uma Copa do Mundo muito ruim da seleção brasileira em 1974, e de lá para cá essa discussão ganha vulto, né? E ela passa por questões outras, como a disciplina do jogador, essa ideia do jogador disciplinado versus esse jogador que não treina, né? Lembra lá aquela história do Romário, né? Eu não treino, mas chega lá na hora eu decido, né? Então tem o jogador de treino e tem o jogador que meio que ele nasce com dom, ele não precisa treinar, né? Essa oposição ela chega aqui, ela é muito contemporânea. Você tem assim, muito recente disputa Messi e Cristiano Ronaldo, em que você tinha um pouco ali a versus, né? Messi, muito mais essa coisa do cara que tem um dom nato do drible, do jogar futebol, arte, e o Cristiano Ronaldo mais um grande jogador, mais construído, né? Construído pela disciplina física, pela disciplina tática, que lhe concede ali uma capacidade de chute, de velocidade de drible. Então, é uma constância. E essa questão da várzea, por exemplo, ela é uma discussão que, aí por uma questão urbana, num futuro próximo, ela vai pertencer ao passado, porque não há mais várzea, né? A gente vivencia urbanisticamente um processo de, né? Você não tem mais essa coisa dos campinhos, né? A periferia ela vai sendo destituída desses espaços de lazer, né? Desses, Inclusive então... também, eu acho que é interessante pensar isso, você está colocando, porque inclusive você tem nos próprios lugares mais nas periferias mesmo das cidades, hoje você tem, por exemplo, várias pessoas empreendendo no sentido de construir campos já todo gramado, tudo, aí você Gramado paga, sintético, né, campo fechado, sintético, mas para a prática do aluguel, para ter o aluguel.
para ali, o pessoal jogar aquela bolinha, que é muito diferente, né? Exato. Quando a gente fala da várzea, a gente está falando de outra coisa. Exatamente. Perspectiva comunitária, é uma coisa de pertença, muito do bairro. Não mercantilizado. Não Exato. estava mercantilizado, Não né? há uma questão de pagar, de algo construído ali. Então, é bem diferente mesmo, né? E por último, para responder a tua pergunta em relação a eles quatro, né? É engraçado pensando aqui como nem uma coisa nem outra, porque veja, um deles, o Stênio, ele tem uma carreira bem sui generis, porque ele se profissionaliza já com uma idade bem avançada dentro da média geral. Então, ele é um jogador de várzea, digamos assim, né? E que vai, deixa eu ver, aos 22 anos de idade, olha só, 22 anos de idade, abri bem na página aqui, porque a minha memória é terrível. Ele vai se profissionalizar com 22 anos de idade. É absolutamente sui generis, né, dentro daquilo que a gente tem, em que há uma precocidade, inclusive, cada Exato. vez maior dessa profissionalização. E isso vai ter um monte de implicação, né? Aí você tem, por exemplo, você vai ver a história do Serginho Amizade, alguém que meio que construiu futebolisticamente na infância e na adolescência dentro de escola católica. Né? Ele vai falar sobre isso. A rua e a escola, que também é uma coisa um pouco, né, um pouco diferente. Mas aí vem a questão do tempo. Os historiadores estão aqui presentes. O Sérgio Amizade, década de 60 para 70. E o Stênio, porque eu tentei pegar uma certa linha do tempo também, tentando fazer um espaçamento temporal que me permitisse dar conta, né, do fenômeno de uma maneira um pouco mais, né, uma maior complexidade. Então eu peguei jogadores que se aposentaram em décadas em sequência, 70, 80, 90, 2000, né? Então eu tenho realidades um pouco diferentes também relativamente ao tempo histórico, né? Então o Serginho lá, Rio de Janeiro, escola salesiana, né? Ele vai narrar sobre como aquilo ali, como os padres que eram loucos por futebol, como vai dizer ele, e isso vai impactar, né, na sua formação. Mas a gente vai falar mais sobre eles, né, nos dois próximos encontros. A Tranquilo, Sandra, mano. valeu, Muito Marcelo, obrigado, muito viu? obrigado. Eu que agradeço pela tua pergunta, por esse bate-papo. Sandra, você levantou a mão? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu me inscrevi no curso por a questão do conceito de trajetória de Bourdieu. Eu estou num processo de elaboração de projeto, né, para processo de seleção, e o meu objeto de estudo é o ingresso de estudantes do meio rural na universidade pública. E nisso, seria então o estudo das trajetórias desses estudantes. Num primeiro momento, né, eu queria, né, se você poder, assim, compartilhar a questão da metodologia que você usou para esse estudo. Né? E no meu caso, seriam vários alunos, né, que ingressaram na universidade, que o período que eu escolhi dá 20 anos, né, o recorte temporal. Aí, para mim, fazer essa seleção desses estudantes, para não estudar essa trajetória de muitos, né, no caso seriam 90. Aí, qual critério que eu poderia usar para fazer a seleção desses estudantes e qual que seria o número máximo, assim, que eu poderia pensar no estudo dessas trajetórias? Ou escolher como você escolheu ali por décadas, ou escolher um outro critério para fazer essa seleção. Então, compartilhar a questão assim, da metodologia, qual seria mais adequada, ou algo que você poderia assim, compartilhar no sentido de me ajudar nessa questão da metodologia para o estudo das trajetórias desses estudantes.
Muito obrigado, Sandra, por estar compartilhando aí as questões da tua pesquisa. Assim, vamos começar respondendo que quando você me pergunta qual a melhor metodologia, infelizmente a resposta não é a melhor resposta que você gostaria de escutar, né? Porque não há propriamente uma melhor metodologia, e aí se a gente for realmente dialogar com Bourdieu, a gente vai dizer que o fenômeno social e, em certa medida, é esse diálogo com o fenômeno social que vai nos dizer qual a melhor abordagem metodológica. A gente parte de um determinado pressuposto, dialoga com o fenômeno social, volta e faz essa avaliação da abordagem e aí sim operacionaliza a pesquisa. O que eu estou querendo dizer, Sandra, ao fim e ao cabo, é que na minha pesquisa, por exemplo, a trajetória ela não foi nada constante, assim, ela foi cheia de idas e vindas, no sentido de que eu queria entender o campo futebolístico de partida, certo? Eu queria entender o campo futebolístico, eu queria entender a profissão de jogador de futebol, e queria entender, portanto, aquilo que eu já disse, né? Como é que o indivíduo, após encerrar a carreira, ele constitui novas carreiras. Porque, como eu disse, a gente tem um dado ali objetivo que vai demonstrar essa necessidade. Não, professor, mas os jogadores ganham muito dinheiro, eles não precisam de uma nova carreira. Eles têm dinheiro suficiente para a vida sua, dos seus filhos e seus netos. Gente, assim, a gente, a partir do campo das ciências sociais, das ciências humanas, a gente não pode partir desse senso comum tão generalizante e absolutamente não baseado em nenhum dado empírico, porque os dados empíricos não coadunam com esta afirmação de que os jogadores, como a gente diz de maneira informal, os jogadores é muita gente. E o percentual de jogadores que provavelmente é extremamente rico é muito pequeno. Mas é muito pequeno. Gente, quantos jogadores, qual é o tamanho desse mercado daquilo que o professor Arley Sanderdamo, no livro do Dom à Profissão, a formação de futebolistas no Brasil e na França, ele vai chamar de pés de obra. Qual é o tamanho desse mercado de pés de obra? Né, relativamente à quantidade de agentes, de indivíduos que nele estão inseridos. Tente imaginar a quantidade de garotos, né, que buscam tornar-se jogadores de futebol. Então é preciso de partida romper, né, com esses elementos que estão tão fortemente presentes no senso comum, né? Mas aí me perdoe, Sandra, que eu acabei... Não me perdi, não. Agora, por que eu estou falando sobre isso, né? Então, para entender todo esse processo que eu lhe disse, eu iniciei pesquisando as categorias de base, entrevistei jovens jogadores, entrevistei pais, entrevistei treinadores. Depois, eu entrevistei jogadores em atividade, né? Além de toda uma pesquisa documental sobre os elementos de composição, como essa pressão que os jogadores sofrem relativamente à violência física, né, a violência simbólica, né, de vamos te matar, né, eu vou mostrar isso no próximo encontro, para finalmente chegar nos ex-jogadores. E por que, Sandra, a tua pergunta agora, tentar respondê-la? Eu
me limitei a 4 ex-jogadores, né? E como que eu estabeleci esse recorte que eu falei a você? Como eu já tinha dito ao professor Marciano, quando eu estabeleci jogadores que jogaram no estado do Ceará, jogadores que jogaram no estado do Ceará, se aposentaram no estado do Ceará e permaneceram após a aposentadoria no estado do Ceará. Por quê? Bem, aqui está um critério baseado no acesso. Eu procurei escolher interlocutores aos quais eu tivesse um acesso direto. Né? Essa permanência é um elemento essencial. Eles estarem morando em Fortaleza é um elemento essencial para esse acesso pessoal, para eu poder entrevistá-los, né? Para eu poder ter acesso a eles. Mas também, como eu disse, porque limitar esse alcance a aqueles que jogaram aqui no futebol cearense fortalece a necessidade da composição do campo futebolístico cearense, um subcampo do campo futebolístico brasileiro, que por sua vez é um subcampo do campo futebolístico, né? Então, isso me traz a necessidade de composição, né, desse campo cearense, ou seja, de trabalhar elementos que eu tenho à mão também e que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de construir, de constituir. Né? Então, as escolhas elas vão sendo estabelecidas dessa forma. No segundo momento, aí como está narrado eu te recomendo a leitura mesmo do livro, porque essa tua pergunta, ela está bem respondida, melhor até do que eu estou tentando descrever aqui, um pouco até aperreado pela hora, mas diga-se, viu, Sandra e os demais, farei com mais calma no próximo encontro também, que é quando eu vou entrar mesmo no campo futebolístico e nos elementos de composição da tese. Perdão, da tese e, portanto, daquilo que está no livro. Então, o acaso me trouxe ao primeiro jogador. Não foi uma escolha necessariamente pré-definida, ela foi pré-definida a partir desse critério. Mas, professor, como você chegou ao primeiro jogador? Eu gostaria muito de entrevistar esse jogador que eu citei, o Mirandinha, por lembranças de infância, e aí vem questões subjetivas também, de lembrar ali daquele jogador, de saber que ele tinha uma história bem interessante, que traria um elemento ali de riqueza, de composição, de análise, e aí simplesmente eu estou conversando com um amigo na esquina de sua casa e Mirandinha passa no seu carro em minha frente. E aí eu digo assim, meu Deus, cara, Mirandinha, queria tanto entrevistar esse cara para minha tese. Ô, rapaz, mas puxa vida. E aí quando eu olho, ele para um quarteirão depois. E aí eu digo, não vou perder essa oportunidade, não. Respirei fundo, tomei coragem, dei uma carreira, como a gente diz aqui no Ceará. Provavelmente ele achou que ia ser assaltado, mas aí eu cheguei a ele e me apresentei. Olha, não sou um assaltante, né? Eu sou pesquisador e assim vai. E ele disse, pô, anota aqui meu telefone e me procura. Depois a gente vai conversar. E assim deu-se início. A partir dali, eu pensei, bem, eu tenho um jogador, ele jogou em tal década e tal, né? Ele me trouxe esses dados, né? Ele tem uma dada ligação com o futebol, e aí eu fui estabelecendo outros critérios. E aí, Sandra, considerando o teu tempo de pesquisa, considerando, e para terminar essa resposta, que com certeza, assim, na verdade, a gente precisaria de um amplo bate-papo, né, para tentar responder essa tua pergunta,
né? Aqui tá muito limitado para isso. Quando você pergunta sobre a quantidade, né? Você falou em 80 interlocutores, e como é que você faria esse recorte? Tem um elemento já que eu vou te jogar aqui para você pensar, para vocês pensarem, que é em se tratando de pesquisa qualitativa, existe algo que precisa ser observado. Quando o dado que se busca, ele começa a sofrer um processo de condensação, ou seja, de enorme repetição, e não há uma ampliação do dado, essa é uma possibilidade que se entende como... nossa, esqueci o termo técnico, no âmbito da metodologia, a gente vai falar sobre... É uma aplicação do termo da mensuração quantitativa para a mensuração qualitativa. Mas uma forma de pensar é saturação. Quando o dado começa a sofrer um processo de saturação, é quando tu pode obter a tua resposta, fazendo a própria pesquisa, observando que houve um processo de saturação do dado, ou seja, repetições em série que me fizeram com que entendesse que a quantidade de entrevistados era capaz de dar conta daquilo que eu estou tentando avaliar e analisar aqui. O professor Thales levantou a mão, eu vou pedir para ele fazer o comentário, e a gente vai dar por encerrado, viu, gente? Não, será breve, logo também, porque o horário está avançado mesmo. Mas parabenizá-lo, porque a questão de Bourdieu no seu universo, eu falo muito que Bourdieu não tem uma ideia, são conceitos. Ele, Michel Foucault, Karl Marx, e foi de grande valia, e com certeza continuará a ser durante os próximos encontros, porque como a nossa colega falou há pouco, a Sandra, nós somos mais habituados a vermos a ideia de Bourdieu ligado à educação, ligado à questão da sala de aula, ascensão social de pessoas, logo também porque tem a distinção e também tem os herdeiros, que ele escreveu com outro autor que me fugiu da cabeça agora. Então foi de grande riqueza, passando só para agradecer, e já no aguardo, que pena que eu não vou pegar seu autógrafo pessoalmente, meu irmão, mas agradecer até demais, e próxima semana estaremos aqui juntos novamente. Parabéns, professor. Muito obrigado. Rapaz, esse autógrafo, né, ele mande por Júnior, eu perdi um pouquinho, não sei se vocês viram, eu caí, né, a internet aqui me deu um susto, então eu perdi um pouquinho, tá, do que você falou, desculpa. Vou repetir porque foi rápido, certo? Eu disse o seguinte, que nós somos mais habituados a vermos Bourdieu na área da educação. Quando você implementou e colocou no esporte, foi de grande valia. Bourdieu é um cara de conceitos diversos. Bourdieu escreveu praticamente sobre tudo. Tem um livro sobre a televisão, a violência contra a mulher, muito bom também, os herdeiros, a distinção. Então, tem uma soma de questões. E tem até, rapaz, é porque não está aqui ou está, não. Tem até um dicionário de Bourdieu excepcional. O dicionário dele é excepcional, muito bom, indico a todos, todas que possam adquirir. Eu tenho certeza que Gerardo tem já. Tem, não é? Lembra, né? Me mandou o digital. Foi, exatamente. Mas é de grande valia e, como eu falei, a sua internet caiu, mas repito, trazer para o campo do esporte é muito válido por dois motivos. Por sermos, em grande parte, professores, mas entendemos que os conhecimentos e as inteligências são múltiplas, como é um conceito de Gardner. Então, essa aplicabilidade no esportista e pós-esportista também, já que a expertise, já que o habitude, já que todos esses conhecimentos são adquiridos. Mas, agora sim, terminando, repetindo a parte final que você já tinha voltado, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana. Valeu, Thales, muito obrigado. Gente, muitíssimo obrigado. Desculpa aí, né? Inevitavelmente a gente acabou passando um pouco da hora combinada, né? Das 8h30. E aí eu peço que todos tentem chegar na próxima segunda-feira às 7h30, a gente tentar começar ali
no máximo aqueles 5 minutinhos de desconto que o juiz sempre dá no final de cada jogo, no caso vai ser no começo, e a gente tentar mesmo terminar 8h30, porque, né, todo mundo tem seus compromissos e tal. Eu vou nem mentir, por mim a gente ficava aqui até 11 horas papeando sobre futebol e Pierre Bourdieu, eu ficaria com prazer. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado pela presença e até segunda-feira. Boa noite a todos. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. pessoal.